Se você estiver confortável na cama, evite sair. Essa ideia que tem ganhado força sugere que ao sair de casa depois de já estar deitado, algo ruim pode acontecer. A crença é que ao decidir descansar, o dia encerrou, e mudar isso perturba o equilíbrio da vida, atraindo eventos negativos. Alguns acreditam que é apenas superstição, outros veem coincidências assustadoras como provas. A história de Christian ilustra bem essa perspectiva. Christian trabalhava em um vilarejo de Oaxaca, numa loja de grande porte, com expediente de 12 horas diárias, de segunda a sábado. Aos domingos, ele descansava. Era um rapaz caseiro, pouco inclinado a festas, mas notava que seus colegas sempre saíam aos sábados. Uma noite ele mentiu estar doente para faltar ao trabalho. Na verdade, só queria descansar. Às 11 da noite deitou-se, mas perto da meia-noite, o telefone tocou. Atendendo com sono, ouviu a voz de seus colegas bêbados insistindo para que ele fosse beber com eles. "Já estou dormindo", respondeu irritado e desligou. Minutos depois o telefone tocou novamente. Agora prometiam uma noite inesquecível. Para não ser visto como o chato, Christian acabou cedendo. Pediu que fossem buscá-lo e em pouco tempo estavam à sua porta. Ao descer as escadas, algo o inquietou, um mau pressentimento. Ignorou e saiu. No carro, encontrou mais 2 colegas, todos bêbados. Pediu que dirigissem devagar, mas não o ouviram. Pegaram a estrada rumo a outro povoado, a cerca de 30 minutos dali. Após 10 minutos, cruzaram uma área deserta e escura até chegarem a um posto de gasolina. Lá, enquanto o motorista abastecia, outro colega desceu para comprar cervejas. Foi nesse momento que Christian notou uma caminhonete preta com vidros escuros estacionando no local. Um homem de aparência rural desceu do veículo, mas o colega de Christian, já bêbado, começou a provocá-lo. Ignorado, o rapaz pegou uma garrafa de cerveja e, de forma impulsiva, lançou-a contra o para-brisa da caminhonete, quebrando-o. Em pânico, ele correu de volta ao carro, mas não antes de Christian ver 4 homens encapuzados descendo do outro veículo. Assim que o carro foi ligado, meu colega entrou rapidamente e partimos. Porém, a caminhonete preta começou a nos perseguir. Ele acelerou o máximo que pôde naquela estrada deserta e escura. Por 2 vezes quase despencamos em um precipício, mas conseguimos retomar o controle. Apesar disso, a caminhonete não desistia. Em um trecho reto da estrada, nos alcançou e fechou, obrigando meu colega a frear bruscamente. 4 homens encapuzados desceram junto com o senhor, todos armados com fuzis. Ver as armas nos paralisou. Meu corpo tremia, meu coração disparava e o suor gelado corria pelo rosto. Eles nos arrancaram do carro à força, nos jogaram de joelhos na beira da estrada e afirmaram que aquele seria o nosso fim. Em pânico, imploramos por nossas vidas. Explicamos que tudo havia sido um erro, que o responsável estava bêbado e que pagaríamos pelo para-brisa quebrado. No entanto, eles apenas nos ameaçavam com palavras que gelavam o sangue. Depois de nos espancarem com coronhadas e socos, levaram o colega que havia lançado a garrafa. Antes de partir, esvaziaram os pneus do carro, confiscaram nossos celulares e desapareceram na noite. Ficamos ali, aterrorizados, machucados e chorando de medo. Com muita dificuldade conseguimos voltar ao vilarejo. Na mesma noite registramos uma queixa. Até hoje, porém, ele nunca foi encontrado. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Evite sair de casa depois de já estar na cama adormecida. Esse foi o conselho que minha mãe sempre me deu, dizendo que quem te desperta nesse momento pode ser a própria morte. Por muito tempo, achei que isso fosse apenas superstição, até o dia em que algo aconteceu. Foi há 1 ano. Naquela época eu cursava a universidade. Após um longo dia de aulas, voltei para casa, concluí minhas tarefas e por volta das 10 da noite já estava dormindo.
Estava tão exausta com o volume de trabalho que sequer percebi as ligações insistentes das minhas amigas. Eram mais de 10 chamadas perdidas. Quando finalmente olhei o celular, já passava das 11. Havia uma mensagem delas dizendo que estavam com alguns rapazes e um deles era alguém por quem eu nutria sentimentos. Apesar disso, optei por ignorar o convite e continuar dormindo. Às 2 da manhã, o telefone voltou a tocar. Por educação, atendi. Minha amiga insistia para que eu fosse ao encontro delas, dizendo que o garoto que eu gostava perguntava por mim. Aquilo mexeu comigo e por um momento quase cedi. Levantei, mas logo lembrei das palavras da minha mãe. E se fosse a morte me chamando? Preferi não arriscar. Desliguei o celular, deitei novamente e me rendi ao sono. Na manhã seguinte acordei às 7 e fui para a universidade. Lá, percebi algo estranho. Nenhuma das minhas amigas apareceu. Achei que poderia ser ressaca e segui com o dia. No entanto, no segundo dia, elas também não estavam presentes. No terceiro, a ausência continuou. E no quarto, a preocupação tomou conta. Comecei a ligar e mandar mensagens, mas não obtive resposta de nenhuma delas. Decidi então ir até a casa de Marisol, minha melhor amiga. A mãe dela me atendeu à porta, os olhos marejados. Com a voz embargada, contou que Marisol estava no hospital em estado grave, junto com nossas outras amigas. Elas sofreram um acidente por volta das 3 da manhã. O carro onde estavam colidiu com um caminhão em uma rodovia. O motorista estava na contramão e na curva, o impacto foi inevitável. Os 2 que estavam na frente morreram no local. Minhas amigas, que estavam no banco de trás, ficaram gravemente feridas e 2 delas não resistiram. Entre elas, Marisol. Existe uma ideia sobre nunca acordar alguém já deitado para dormir. E tem uma história que reforça isso. Alguns podem encarar como coincidência, mas eu vejo diferente. Certa noite fui a uma reunião familiar para celebrar o aniversário da minha avó. O clima era leve, cheio de risadas e diversão. Tudo ia bem até que meu tio Pedro, que voltava da escola, chegou, cumprimentou todos rapidamente e se trancou no quarto para descansar. Mais tarde percebemos que faltavam refrigerantes e minha tia decidiu não incomodar ninguém além dele. Mesmo relutante, Pedro foi acordado. Ele reclamou exausto, mas minha tia insistiu, dizendo que ele precisava ir até a loja. Apesar do mau humor, ele acabou saindo. Lembro que ofereci companhia, mas ele me ignorou. Irritada, minha tia resmungou: "Esses jovens de hoje..." Continuamos a festa rindo e cantando até que poucos minutos depois ouvimos tiros a algumas quadras de distância. O susto foi geral e todos saímos em busca de Pedro. Encontramos ele no caminho com o rosto machucado, o lábio cortado e a sobrancelha ferida. Ele contou que foi assaltado. Como não carregava nada além dos refrigerantes, os ladrões o agrediram e deram tiros para assustá-lo. Naquele momento lembrei que ele já estava dormindo antes disso tudo. Talvez, se não tivesse sido acordado, nada disso teria acontecido. Seja superstição ou precaução, minha dica é simples: pense 2 vezes antes de interromper o descanso de alguém. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Hoje quero compartilhar o que aconteceu com meu filho. Ele tinha um grupo de amigos que adorava se divertir, mas o objetivo deles não era beber, e sim pegar o carro, ir até algum vilarejo turístico e aproveitar a culinária local. Era um ritual de todas as sextas-feiras. Mas em uma dessas noites, quando meu filho já estava dormindo, eles apareceram de surpresa. Planejavam uma viagem especial para comemorar o aniversário dele, que seria dali a poucos dias, e o destino seria Puebla. Ao chegarem, ele pediu que voltassem no dia seguinte, pois estava cansado demais para sair. Os amigos foram embora, e achei que tinham entendido. No entanto, mais tarde, ligaram para ele, que acabou atendendo. Escutei quando ele saiu da cama e começou a se vestir.
Assim que abriu a porta do quarto, avisei para não ir. Disse que era perigoso sair à noite, especialmente já estando descansando, pois algo ruim poderia acontecer. Ele apenas sorriu, como se não levasse minhas palavras a sério, e garantiu que tudo ficaria bem. Insisti mais uma vez, implorei que ele ficasse em casa, mas ele não me deu ouvidos. Partiu com os amigos. Tentei me convencer de que estava exagerando e procurei me acalmar. Acabei adormecendo. Mas às 4 da manhã o telefone tocou. Era alguém da ambulância avisando que meu filho havia sofrido um acidente grave. Eles estavam sob um caminhão. Perguntei desesperada se ele estava vivo, mas a ligação foi encerrada antes que me dessem mais informações. Liguei imediatamente para meu marido, que estava trabalhando, e ele voltou o mais rápido que pôde. Fomos juntos ao hospital indicado. Lá estavam meu filho e seus amigos todos hospitalizados. Aquela madrugada foi um tormento. Não me deixaram vê-lo, pois precisaria passar por várias cirurgias urgentes. Ele havia fraturado muitos ossos e estava em estado crítico. Com o passar dos dias, ele começou a melhorar. Quando finalmente estava mais lúcido, consegui visitá-lo. Assim que entrei, ele me pediu desculpas por não ter me ouvido. Disse que nunca mais sairia de casa depois de já estar deitado. Contou que naquela noite, a morte levou um de seus amigos, mas ele sobreviveu. Já faz alguns anos desde o acidente. Apesar das marcas físicas que ficaram, meu filho está vivo. Ele aprendeu a lição. Desde então, não sai de casa quando já está descansando. Tenho observado isso. Convites para festas e saídas ele recusa sem hesitar. Essa foi minha experiência e é algo que jamais esquecerei. Tenho 23 anos agora, mas desde os meus 15 tive um grande companheiro. Meu cachorro, Theo. Ele entrou na minha vida como um pequeno filhote perdido nas ruas, e desde então fomos inseparáveis. Quando decidi morar sozinho, fiz questão de levá-lo comigo da casa dos meus pais. Uma noite de domingo ficou marcada na minha memória. Estava assistindo televisão quando, de repente, a energia acabou em toda a vizinhança. Ainda não tinha jantado. Então fui até uma loja próxima buscar velas. Coloquei-as sobre a mesa, acendi e jantei à luz das chamas. Às 11 horas, já estava dormindo profundamente, até que um barulho na porta me acordou. Era um vizinho, visivelmente aflito, pedindo que o levasse de carro. Sou taxista e mesmo com uma sensação estranha, acabei aceitando ajudar. "Por favor, é urgente", disse ele claramente angustiado. Sem pensar muito, fui até a cozinha, peguei as chaves e saí apressado, esquecendo de apagar as velas. Durante a corrida, perguntei qual era o problema. Ele respondeu apenas que precisava se encontrar com alguém. O trajeto levou cerca de 1 hora. Quando retornei, percebi algo errado. Minha casa estava tomada por fumaça. Corri para abrir a porta e liberar o ar pesado. Assim que entrei, vi que a mesa de madeira estava em chamas. Cobri o rosto com um pano úmido e abri todas as janelas. Depois peguei água e apaguei o fogo. Quando a energia voltou, me deparei com a cena mais dolorosa da minha vida. Theo estava escondido debaixo de outra mesa imóvel. Ele não resistiu à fumaça que tomou conta do ambiente. Descobri que ele havia tentado alcançar a comida que deixei na mesa. Derrubou as velas, que incendiaram a toalha e depois a mesa de madeira. A culpa tomou conta de mim. Não consegui me perdoar por ter saído naquela noite e deixado tudo de qualquer jeito. O período em que fui viver na casa dos meus tios se transformou numa lembrança que nunca desapareceu. Eles moravam em um modesto apartamento em um bairro predominantemente hispânico, onde a violência e a pobreza estavam presentes em cada esquina. Suas únicas companhias pareciam ser um pequeno cachorro e um gato de rua, indiferentes à decadência evidente ao redor. A rua onde meus tios residiam era o próprio retrato da miséria. As calçadas eram dominadas por barracos improvisados de sem-teto, pilhas de lixo acumulado e grafites que pareciam alertar qualquer pessoa que ousasse entrar naquele território.
O ar era impregnado por um cheiro insuportável de urina, suor e algo mais difícil de identificar, tornando-o quase irrespirável. Gritos e discussões eram frequentes a qualquer hora do dia. De vez em quando, carros de polícia cruzavam as ruas, mas os patrulheiros nunca permaneciam por muito tempo. Meus tios, no entanto, pareciam indiferentes a tudo isso. Faz parte da vida aqui, comentavam com naturalidade. Diariamente eles me mandavam à pequena vendinha na esquina para comprar o que faltava. No começo, saía com medo de andar sozinho, mas logo entendi que não tinha escolha. Caminhava cabisbaixo, evitando qualquer contato visual com os grupos que se reuniam nas esquinas. Alguns pareciam presos no próprio desespero, enquanto outros pareciam apenas conformados, vivendo suas rotinas ou consumindo substâncias que, ocasionalmente, tentavam me oferecer. Eu ignorava e seguia meu caminho. Uma tarde, ao voltar da mercearia, algo inesperado aconteceu. Passei novamente por uma barraca específica, de onde emanava um odor insuportável que eu já havia notado outras vezes. Mas naquele dia, algo estava diferente. A barraca estava levemente aberta. Não sei porquê, mas me aproximei, impulsionado por uma curiosidade que não consigo explicar. Dentro, encontrei o corpo de um homem, completamente imóvel, em avançado estado de decomposição. Suas roupas esfarrapadas e sujas mal escondiam o que restava de seu corpo. A pele, com tons de cinza e manchas escuras, parecia marcada pelo abandono, e o rosto, quase irreconhecível, tinha os olhos entreabertos, como se ainda pudesse me enxergar. Uma sensação de horror misturada com repulsa me paralisou. Nunca tinha visto um cadáver antes, muito menos em condições tão degradantes. Era como se o tempo tivesse parado. Ali, naquele instante, a morte, crua e implacável, revelava sua face de forma brutal. O que me chocava ainda mais era a indiferença ao redor. Ninguém parecia notar o cheiro terrível, nem o corpo abandonado. Era como se, em vida ou na morte, aquele homem não existisse para mais ninguém. Retornei para casa em silêncio. Meu rosto estava pálido, minhas mãos tremiam e minha mente lutava para compreender o que tinha presenciado. Por mais que tentasse esquecer, a imagem daquele corpo ficou gravada em mim. Aquele verão, marcado pelo calor sufocante e pela dureza das ruas, me fez perceber quão implacável a vida podia ser, tal como o bairro onde meus tios viviam. Depois daquele dia, algo na casa deles parecia ter mudado. Era algo difícil de descrever, mas o ambiente ficou mais pesado, como se uma tensão invisível pairasse no ar. No começo, achei que era apenas minha mente me pregando peças, mas logo ficou claro que não era o único a sentir isso. O cachorro dos meus tios, normalmente calmo e amigável, começou a agir de forma estranha. Ele latia sem parar, olhando fixamente para um canto da sala, como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. Não havia nada visível, mas o cachorro permanecia inquieto, rosnando e latindo sem cessar. Os pelos eriçados e os olhos fixos denunciavam algo na direção de uma porta, o acesso a um porão trancado. Os latidos reverberavam pelo cômodo pequeno, enchendo-o de um desconforto que fazia minha nuca arrepiar. Meus tios tentaram acalmá-lo, mas ele parecia tomado por um medo que fugia à lógica, como se enxergasse algo que nós não conseguíamos perceber. Noite após noite, os latidos ficavam mais intensos e passei a despertar de madrugada, com o coração disparado e um pressentimento ruim. Até que, em uma dessas noites, o som agudo me arrancou do sono novamente, mas havia algo diferente dessa vez. O ar estava gelado de um frio que não era natural e a casa parecia envolta em um silêncio incomum, sufocante. Levantei-me com uma sensação de peso no peito e segui até a sala, onde o cachorro continuava latindo desesperadamente. Ao entrar, parei abruptamente. A escuridão parecia mais densa do que o normal, como se algo a enchesse. Havia uma presença ali. Não era algo que pudesse ser visto, mas que era impossível ignorar. Sentia como se uma força invisível ocupasse cada canto do espaço, impregnando o ambiente com uma energia hostil, opressora. Todos os pelos do meu corpo estavam eriçados, e eu sabia, com absoluta certeza, que aquilo não era humano. Era algo além, algo que não deveria estar ali.
De repente, o cachorro silenciou, ficando imóvel, com os olhos vidrados em um canto escuro da sala. Um arrepio percorreu minha espinha quando ouvi um som quase imperceptível, como um sussurro estranho. Não era uma voz, mas algo que parecia vir de um lugar que eu não compreendia. Permaneci paralisado, sentindo aquela presença crescer, invadindo tudo ao redor. Não sei dizer quanto tempo fiquei assim, mas quando recobrei o controle, recuei lentamente, mantendo os olhos fixos naquele canto sombrio. Algo estava ali, eu tinha certeza. Observava à espreita e me dei conta com uma clareza inquietante de que não iria embora tão cedo. Voltei ao quarto trêmulo, mergulhando debaixo das cobertas como se elas fossem uma barreira contra aquilo. Naquela noite, o sono me abandonou. A sensação de estar sendo vigiado persistia e compreendi que algo havia mudado para sempre naquela casa. Os dias seguintes trouxeram um peso maior. Meus tios, embora tentassem ignorar, começaram a perceber que algo estava errado. O cachorro está apenas velho, diziam, tentando convencer a si mesmos. E esta casa sempre foi gelada à noite. Mas eu sabia que não era tão simples. Sentia isso no vento que soprava estranho, nas sombras que se moviam sutilmente pelo canto do olho, rápidas demais para serem explicadas. Certa manhã a situação chegou ao limite. Um grito agudo me despertou. Corri para a sala e encontrei minha tia ajoelhada no chão, chorando copiosamente enquanto segurava o corpo imóvel do cachorro. Ele estava morto. Não havia sinais de doença nem explicação para o que aconteceu. Apenas espuma escorria de sua boca. Era como se ele simplesmente tivesse deixado de viver. Meus tios estavam perplexos, mas ainda tentaram manter uma aparência de normalidade. Já era a hora dele, murmurou meu tio, a voz trêmula, enquanto enterrava o cachorro em um parque próximo. A cena na sala não saía da minha cabeça. Algo me dizia que a morte do cachorro não tinha sido natural. Pouco tempo depois, foi o gato que desapareceu. No início, pensamos que ele apenas havia saído para suas andanças de sempre pelas ruas. Mas alguns dias depois, encontrei seu corpo rígido, jogado em uma lata de lixo. Ele parecia ter sofrido uma morte terrível. A imagem grotesca me encheu de repulsa e alimentou um medo crescente. Havia algo por trás de tudo isso, algo que escapava completamente à minha compreensão. Eu sentia que estava à beira da loucura. Queria desesperadamente voltar para minha casa, mas meus pais não podiam me receber por causa de problemas que enfrentavam. Enquanto isso, meus tios, anticéticos, começaram a demonstrar inquietação. Os acontecimentos que haviam racionalizado estavam se tornando impossíveis de ignorar. Era claro que algo sombrio nos cercava, e o medo agora pairava sobre nós como uma sombra constante. As noites se tornaram insuportáveis. O silêncio era carregado, preenchido por ruídos que não faziam sentido, enquanto a sensação de estar sendo observado não me deixava. Os pesadelos eram tão vivos que pareciam se arrastar para o mundo real. Até mesmo as idas à mercearia haviam virado um tormento. Eu sabia que, inevitavelmente, teria que passar pela barraca onde o indigente havia morrido. Só de pensar nisso, meu corpo inteiro ficava tenso. A imagem de seu cadáver em decomposição me assombrava de formas que eu nem sabia explicar. Em um desses dias, ao tentar afastar esses pensamentos, ouvi duas vozes perto da barraca. Eram dois homens conversando. Um deles, com um forte sotaque porto-riquenho, falava sobre o homem que havia morrido ali. Ele disse que aquele não era um indigente comum, mas um santero caribenho. Explicou que haviam tirado sua vida porque ele usava práticas obscuras para amaldiçoar alguns moradores do bairro. Desesperados pelos infortúnios que enfrentavam, esses homens o mataram e deixaram seu corpo ali como uma espécie de aviso para quem ousasse recorrer à bruxaria. Ao ouvir aquilo, senti como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. De repente, tudo parecia fazer um sentido terrível. A presença que eu sentia em casa, a morte dos animais, tudo estava conectado àquele santero. Seu espírito inquieto e vingativo estava agora vagando pelas ruas. Talvez ele buscasse vingança, ou talvez estivesse apenas preso neste mundo, incapaz de partir em paz. Naquela noite, enquanto tentava dormir,
Não consegui parar de pensar que o espírito do Santero não estava apenas perambulando lá fora. Ele havia encontrado um caminho até a nossa casa. Aquilo que eu havia sentido antes era, provavelmente, só o início de algo muito mais aterrador. Depois dessa descoberta, o peso dentro do apartamento ficou insuportável. A escuridão parecia mais densa, mais presente, como se fosse uma entidade viva que preenchia cada espaço. Era como se tudo ao redor tivesse sido contaminado. O frio inexplicável que percorria os corredores, as sombras que se moviam rápido demais, o som do vento, tudo parecia sussurrar que eu não estava sozinho. Durante as noites, essa certeza me consumia. O medo era avassalador. A sensação de ser constantemente vigiado estava comigo o tempo inteiro, como um pesadelo que nunca terminava. Meus tios também começaram a perceber, embora nunca discutíssemos abertamente. Era óbvio para todos nós que havia algo sombrio e amaldiçoado naquele lugar. As noites eram sufocantes, o silêncio tão denso que parecia gritar, ocasionalmente rompido por murmúrios quase imperceptíveis, que pareciam emanar das próprias paredes. Até que, em uma madrugada, o silêncio foi quebrado de forma aterradora. Acordei com o cheiro de fumaça. Em segundos, o apartamento estava envolto em chamas. Tudo aconteceu rápido demais. Meus tios e eu saímos às pressas, fugindo do fogo que devorava tudo no caminho. As labaredas consumiam as paredes, o teto, nossas memórias e vidas acumuladas, tudo reduzido a nada em questão de minutos. Não sabíamos como o incêndio começara, mas eu sentia que estava ligado àquela presença que nos atormentava. E não éramos apenas nós. Outros moradores do prédio também foram atingidos. Quando chegamos à rua, olhamos impotentes para o edifício em chamas, assistindo à destruição completa. Não podíamos fazer nada além de observar enquanto nossas vidas viravam cinzas. Ao lado de outras famílias, compartilhávamos a mesma tragédia. Algumas conseguiram abrigo temporário, mas muitas, incluindo nós, não tiveram tanta sorte. Ficamos presos na mesma miséria que já pairava sobre o bairro. Com o pouco que conseguimos salvar, apenas roupas e memórias esparsas, nos abrigamos em uma barraca improvisada. Ela nos protegia do vento e da chuva, mas não afastava o terror que continuava me perseguindo. As noites eram insuportáveis, o chão gelado, os sons das ruas e, acima de tudo, a presença do espírito do Santero, que parecia nunca me deixar. Eu sabia que ele estava ali, rondando, vigiando, e esse conhecimento me consumia. Meus sonhos tornaram-se tormentos. O rosto decomposto do indigente aparecia constantemente nas sombras dos meus pesadelos, observando-me, aproximando-se. Uma noite esses pesadelos invadiram a realidade. Acordei com o coração disparado, coberto de suor, e o vi. O rosto cinza e apodrecido do Santero espiava entre as cortinas da nossa barraca. Seus olhos fundos e vazios pareciam fixar-se diretamente em mim, cheios de ódio e uma malícia assustadora. O medo me atingiu como uma lâmina. Soltei um grito desesperado que cortou a noite. Em pânico, saí correndo, tropeçando na barraca e nos meus tios, que tentavam entender o que acontecia. Corri até minhas pernas não aguentarem mais, mas a sensação de que ele me seguia, sempre a poucos passos de distância, nunca me abandonou. Histórias começaram a circular entre as pessoas do bairro. Relatos sobre tragédias inexplicáveis ganharam força. Falavam de desastres ligados ao espírito do indigente. Diziam que ele surgia sem aviso e trazia consigo uma onda de infortúnios. Havia rumores de acidentes fatais, doenças misteriosas e perdas irreparáveis, sempre envolvendo aqueles que cruzavam o caminho dele. A cada nova história, o medo se espalhava ainda mais, e a presença daquele espírito parecia crescer em poder e influência. Toda vez que saía da barraca para buscar comida ou água, novos relatos chegavam aos meus ouvidos. Falavam de vizinhos que viam, de forma repentina, o espírito dos Santeros, uma aparição que claramente não pertencia a este mundo. Outros descreviam apenas a sensação de uma presença sombria, invisível, mas cujo simples contato trazia desgraças instantâneas.
Os mais corajosos diziam ter visto seu rosto apodrecido em sonhos ou visões, sempre marcado por um ódio e um desespero insuportáveis. Com o pouco que nos restava, fomos forçados a abandonar o bairro. Partir foi um processo doloroso e caótico, deixando para trás tudo o que conhecíamos. Carregávamos apenas memórias frágeis, que pareciam desmoronar a cada passo. Retornei à casa dos meus pais com sentimentos mistos. Alívio por estar longe daquela escuridão, mas tristeza por tudo que havia perdido. Eles me acolheram com preocupação, aliviados por me ver de volta, mas claramente impactados pelos horrores que eu havia enfrentado. Meus tios, por outro lado, não tiveram a mesma sorte. O incêndio, a presença maligna e a pobreza os haviam reduzido a uma situação de extrema miséria. Tudo o que possuíam havia se perdido, e eles acabaram mergulhados em uma indigência ainda mais severa. Depois daquele verão, nunca mais os vi. Essa experiência me marcou profundamente. A sensação de estar sendo observado por algo tão maligno e pesado ficou cravada em mim. Sempre que fecho os olhos, o rosto do Santero volta, junto com o peso de sua presença que ainda sinto ao meu redor, como se esperasse para reivindicar aqueles que ousaram cruzar seu caminho. Essa lembrança não desaparece, uma cicatriz permanente na minha consciência, que me lembra que há coisas que não podemos deixar para trás, por mais que tentemos escapar. Prometi que jamais falaria sobre essa história novamente, porque ninguém dá crédito ao que vivemos. Tudo aconteceu no ano de 2010, durante um período em que estive internado. Não era nada de saúde física grave, mas minha rotina envolvia beber diariamente. O álcool me levou a fazer muitas coisas ruins e minha família chegou ao limite. Decidiram me internar em um centro de reabilitação que nem existe mais no estado do México. Na noite em que cheguei lá, não quis aceitar, resisti, mas insistiam que era para o meu bem. Horas depois, percebi que tinha, de fato, um problema com a bebida e talvez realmente precisasse de ajuda. No fundo, já havia pensado nisso antes, mas faltava coragem para admitir. Naquela mesma noite, um dos responsáveis me levou ao dormitório. Todos já estavam deitados, dormindo. Arranjaram para mim uma beliche. A cama de cima era minha, e embaixo havia um outro interno. Mandaram que eu dormisse e assim o fiz. Mas às 5 da manhã nos acordaram a todos. Meu colega de baixo se apresentou logo cedo. Chamava-se Diego. Ele tinha problemas com drogas muito pesadas, e isso era evidente. Extremamente magro, sem dentes e encurvado. Apesar da aparência difícil, Diego era de uma gentileza única. Aos poucos, ele se tornou meu maior apoio naquele lugar. Me ensinava a fazer limpeza profunda, a ter disciplina, e sempre reforçava que eu não deveria jogar minha vida fora no álcool ou em qualquer outra substância. Depois das terapias em grupo, ele continuava conversando comigo, sempre com conselhos valiosos. Diego era admirado por todos ali. Fazia questão de abrir os nossos olhos para os erros dos caminhos que estávamos trilhando. Desenvolvi um grande carinho por ele, e ao mesmo tempo ficava triste por saber que ele estava prestes a ir embora, já que tinha completado seu tempo no centro e se preparava para recomeçar a vida. Então veio aquela noite. Era cerca de 2 da manhã quando senti ele se levantar da cama e ir até o banheiro. Vi sua silhueta se afastando, mas logo voltei a dormir. Às 5 da manhã, quando fomos despertados, um interno que entrou no banheiro encontrou Diego. Ele havia se enforcado com um cinto. Até hoje ninguém sabe como ele conseguiu aquilo, já que itens como esse eram proibidos. Tentamos ajudá-lo, tirando-o de lá, mas era tarde demais. O que mais chocava era a falta de explicação. Diego parecia estar bem e estava tão próximo de sair. Os psicólogos também não compreendiam o que o levou a fazer aquilo. A partir de então, o centro nunca mais foi o mesmo. Dias após sua morte, coisas estranhas começaram a acontecer. E eu acredito que fui o primeiro a presenciar. Uma madrugada, enquanto todos dormiam, acordei de repente. Olhando na escuridão, vi a silhueta de um homem caminhando na direção da beliche. Achei que fosse um interno ou algum funcionário, mas quando a luz da lua iluminou o rosto dele,
Reconheci imediatamente. Era Diego, usando as mesmas roupas da noite em que morreu. Fiquei paralisado observando enquanto ele se aproximava. Mas antes de alcançar a cama, sua figura se desfez, como se fosse engolida pela sombra. Segundos depois, ouvi e senti o colchão debaixo ranger, como se alguém se deitasse ali. Mesmo com medo, olhei para baixo e o vi sentado, encarando o chão, imóvel. Voltei a me cobrir, tentando me convencer de que era algum tipo de pegadinha. Mas, quando criei coragem para olhar novamente, ele já havia sumido. Isso aconteceu outras 2 vezes naquela mesma semana. Diego aparecia no dormitório, mas eu nunca contei a ninguém. Achei que não acreditariam. Talvez nem eu acreditasse se não tivesse visto. Certa vez, durante uma sessão de terapia em grupo, um rapaz que dormia na cama da frente começou a desabafar, dizendo que estava à beira da loucura. Ele contou que, numa noite em que foi ao banheiro, viu Diego parado em um canto, apenas olhando para ele em silêncio. Aquele relato desencadeou outros depoimentos. Alguns disseram que haviam escutado passos durante a madrugada, enquanto outros garantiam ter ouvido Diego chamá-los com a própria voz. Essas situações sobrenaturais sempre aconteciam no meio da noite. Apesar dos relatos constantes, os conselheiros, terapeutas e responsáveis do centro não acreditavam em nós. Achavam que estávamos perdendo o juízo ou que a rotina do tratamento não estava surtindo efeito. Por medo de ser desacreditado ou considerado instável, preferi me calar. Nem mesmo minha família soube do que aconteceu. No entanto, todas as noites, eu dormia inquieto, temendo esses eventos. Parecia que Diego não percebia que já não fazia mais parte deste mundo. Pouco tempo depois, deixei o centro e nunca mais tive contato com ninguém de lá. Mas sei que a atividade paranormal continuou intensa após o que aconteceu. Diego foi meu amigo, alguém por quem tinha grande apreço. Mas a verdade é que ver alguém que já partiu é, no mínimo, apavorante. Boa noite, Dom. Resolvi te contar isso porque sei que você gosta de histórias que nos deixam pensando. A minha casa fica perto de um barranco, onde coisas estranhas têm acontecido. Não são fantasmas, mas algo diferente. Sou estudante e por isso, muitas vezes, acabo trabalhando nos estudos até tarde da noite. Em uma dessas madrugadas, o relógio marcava 2 horas quando percebi que a casa estava em completo silêncio. O som do lápis riscando o papel era a única coisa que quebrava o vazio. De repente, esse silêncio foi interrompido. Risadas começaram a ecoar, muitas vozes juntas, com tons altos e ao mesmo tempo estridentes. No início, não dei muita atenção, pensando que poderiam ser vizinhos, mas as risadas ficavam mais fortes. Curiosa, fui até a janela. Foi aí que percebi que não vinham da rua, mas do barranco. Olhei atentamente para aquele lugar escuro. Na borda vi pequenas figuras, homens minúsculos vestindo roupas feitas de trapos. Eles caminhavam em direção ao fundo do barranco. Deviam ter cerca de 20 centímetros de altura. Foi nesse momento que lembrei das histórias que os vizinhos antigos contavam sobre duendes. Observei enquanto eles seguiam em fila, desaparecendo na escuridão. Alguns sumiam como se tivessem ficado invisíveis, enquanto outros desciam pelos matagais até se esconderem entre as plantas. Por incrível que pareça, não senti medo, apenas um profundo espanto. Era surpreendente pensar que essas criaturas, consideradas apenas lendas, poderiam ser reais. Naquele momento, nem me passou pela cabeça tirar uma foto. Estava tão impressionada que a câmera parecia insignificante. Desde então, nunca mais vi essas figuras, mas na vizinhança ainda circulam relatos de encontros semelhantes. Uma dessas histórias é de um senhor que viveu por aqui nos anos 90, quando a região era praticamente deserta. Ele construiu uma casa simples de madeira para a família e tinha o hábito de beber nos fins de semana. Em um sábado, depois de sair do trabalho, foi até a cantina do vilarejo. Quando já escurecia por volta das 7 da noite, voltava para casa. Ao passar perto do barranco, ouviu várias vozes chamando pelo seu nome. As vozes vinham de lá de baixo. Corajoso, resolveu se aproximar.
Lá viu vários duendes que o agarraram e o puxaram para o fundo. Apesar de lutar, não conseguiu se soltar, pois eram incrivelmente fortes. Ele apenas lembra de ter desmaiado. Quando acordou, estava no topo de uma árvore no barranco. Sem entender como havia ido parar lá, começou a gritar pela esposa que correu até ele. Com dificuldade desceu pelos galhos e voltou para casa. Quando a esposa perguntou o que tinha acontecido, ele disse que os duendes haviam levado ele como parte de uma brincadeira. Outro caso é contado por uma senhora da vizinhança. Seu filho, que hoje tem 30 anos, era criança na época. Eles moravam em uma casa perto do barranco, em uma área com poucas construções. Um dia, o menino brincava de futebol com amigos na rua. Já era quase noite quando uma bola foi chutada com força e ficou presa nos arbustos à beira do barranco. De repente, um garoto estranho apareceu dos arbustos. Ele usava roupas rasgadas e estava descalço. Pegou a bola e a devolveu aos meninos, mas disse algo curioso. Ofereceu uma bola nova e mais bonita, com a condição de que todos descessem ao barranco. Os meninos hesitaram. Seus pais tinham sido claros ao proibi-los de se aproximarem do barranco. Ainda assim, o garoto estranho insistia e aos poucos conseguia convencê-los. Eles já estavam quase descendo quando a mãe de um deles apareceu na porta de casa e gritou para que entrasse imediatamente. O chamado da mulher fez todos olharem em sua direção. Mas quando voltaram o olhar para o menino de roupas esfarrapadas, ele havia desaparecido. A cena deixou todos em pânico. Gritando, correram para suas casas e contaram aos pais o que havia acontecido. Não demorou para que os adultos chegassem à mesma conclusão. Os duendes tentaram levar as crianças. Elas estavam a um passo de segui-los. Esses relatos eram sempre comentados pelos meus vizinhos. No início, eu não dava muita importância e achava tudo uma grande invenção. Porém, como já disse, isso mudou quando vi com meus próprios olhos que era real. Vou compartilhar uma história que vivi há mais ou menos 12 anos, quando me encontrava internado. Por volta do ano de 2012. Eu tinha 18 anos e havia acabado de concluir o ensino médio. Naquela fase da minha vida, morava com meu pai e tinha o hábito de ir de uma festa para outra. Para ser honesto, estudei em um colégio frequentado por filhos de famílias ricas, onde encontrei várias pessoas que já estavam envolvidas com certas coisas. Vocês sabem do que estou falando. Eu vinha de uma comunidade simples, mas não me importava desde que fosse aceito naquele grupo, pois via meus colegas como mais ousados do que eu. Assim, quando terminei o ensino médio, meus pais tomaram a decisão pela primeira vez de me internar. Naquela época, os centros de reabilitação eram precários, e o lugar para onde fui não era diferente, até porque estava recém-inaugurado. Lá havia todo tipo de gente, marinheiros, militares, pessoas com passados complicados, até criminosos. Quando cheguei, conheci um homem que chamavam de O Bruxo. Ele já estava lá há algum tempo. Diziam que ele vinha de Veracruz e que, ao ser levado para o centro, os funcionários encontraram em sua casa um enorme altar dedicado a um santíssimo. Isso alimentava os boatos de que ele realmente praticava bruxaria. Esse homem era dependente químico, tinha o hábito de fumar substâncias muito fortes e beber cerveja. Apesar disso, ele já estava internado há algum tempo. Certa noite, tive que dividir o beliche com ele. Imaginei que pelo tempo que ele estava no centro, já estivesse recuperado e, como dizia, havia se tornado um homem de Deus. Porém, há coisas que fogem à nossa compreensão. Naquela noite todos fomos dormir, e não tive problemas com ele na parte inferior do beliche, enquanto eu ocupava a parte de cima. Vale dizer que os colchões ainda estavam no plástico para prolongar sua durabilidade. Por volta das 11 ou meia-noite, adormeci como de costume, mas despertei repentinamente às 3 da manhã. Foi nesse momento que ouvi o barulho do plástico do colchão debaixo, como se ele estivesse se movimentando muito. Como tínhamos certa convivência, pensei em pedir para ele parar, mas antes disso, percebi que o ambiente havia mudado de forma estranha. Era como se o tempo tivesse congelado. O clima ficou pesado e as paredes, antes brancas, ganharam um tom arroxeado.
Naquele dormitório estávamos em torno de 30 pessoas, todas já adormecidas, enquanto ele fazia barulho na madrugada. Achei aquilo estranho, mas o que veio depois foi ainda mais perturbador. Ele começou a falar em latim. Sem exageros, recitou uma longa oração de cerca de 20 versos, sem cometer um único erro. As palavras que saíam de sua boca eram terríveis, assustadoras, e eu fui tomado por um profundo pavor. Mas a situação não terminou aí. Depois de parar de recitar a oração, aquele homem ficou em silêncio, e eu, tomado pelo medo, tentei rezar, mas não conseguia lembrar nem mesmo do Pai Nosso inteiro. Só conseguia repetir desesperadamente: Senhor, me ajuda, Pai. Por favor, me ajuda. Não conseguia pensar em mais nada. Foram cerca de 10 segundos desde que ele cessou a oração, mas logo ele começou a emitir sons como os de um cachorro. Ouvia e sentia com clareza o som de um cão enorme vindo debaixo da cama. Naquele instante lembrei que o homem era de Veracruz, e o pensamento de que ele poderia me levar me gelou por completo. O barulho era assustador. Parecia mesmo um cachorro rosnando e latindo como um animal de verdade. Não sei dizer se ele realmente se transformou ou não, pois fechei os olhos e não tive coragem de olhar. A sensação era de que ninguém mais tinha percebido nada, mas de repente tudo começou a voltar ao normal. Mesmo assim, eu continuava apavorado, paralisado de medo, incapaz de me mover. Foi então que ouvi, vindo das escadas do centro, o som de um gato miando. Cada vez mais próximo, o miado ecoava pelo espaço. Aterrorizado com tudo que já havia acontecido, sabia que não conseguiria acordar os outros para contar o que tinha ocorrido. Mas o som do gato se aproximando não parava, e eu só conseguia pensar: por favor, que ele não suba em mim. A última coisa que vi foi o gato chegando cada vez mais perto, ainda miando. Depois disso, adormeci profundamente. Na manhã seguinte, decidi confrontar o bruxo. Perguntei diretamente: pois não era você que dizia ser cristão agora? Com uma tranquilidade cínica, ele respondeu: sim, sou cristão e acredito em Deus. Achei aquilo uma afronta e continuei: mas eu ouvi você falando em outro idioma ontem à noite. Ele, no entanto, agiu como se nada tivesse acontecido. Ignorou completamente minhas palavras e simplesmente foi embora. Ainda assim, nossa conversa chamou a atenção de outro internado, conhecido como o Grande Cal. Ele se aproximou e disse: então você também ouviu, não é? Confirmei que sim e comentei que quase tinha morrido de medo. Ele, surpreso, insistiu: foi ontem à noite mesmo, não foi? Agora pergunto a vocês: será que aquele bruxo era um feiticeiro e se transformou naquela noite? Ou será que foi outra coisa? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Se isso tivesse acontecido anos atrás, talvez eu evitasse dizer meu nome ao compartilhar essa história. Mas isso não faz diferença agora, já que não trabalho mais naquela farmácia. Sim, aquela onde usávamos um traje branco, típico de médico para promoções. Na verdade, não saí de lá em maus termos. Foi um emprego excelente para mim. Trabalhei lá entre 2014 e 2016, em uma farmácia localizada na cidade do México, na delegação Hammock, próximo à colônia Atlampa. Nos meus primeiros 10 meses, raramente víamos o colega responsável por vestir a fantasia. Ele aparecia de tempos em tempos, às vezes a cada semana, ou até a cada 15 dias, para dançar e atrair clientes. Não era algo comum na nossa unidade. Cito isso porque depois de 10 meses, embora esse rapaz fosse visto apenas ocasionalmente, a fantasia ficava sempre guardada em um canto, protegida por um cobertor escuro. Essa sala dos fundos era exclusiva para o pessoal, e naquele período éramos só eu e uma colega mais velha, de 35 anos, no turno da manhã. Um dia, abrimos a loja como de costume. A manhã transcorria tranquila, e minha colega e eu conversávamos sobre nossas famílias, apenas matando o tempo. Ela se levantou para atender uma cliente, e eu continuei no computador ajustando o inventário e resolvendo pendências. Foi quando, com o canto do olho,
Percebi um movimento. Aquela fantasia coberta no chão parecia ter se mexido. Olhei diretamente pensando que talvez estivesse caindo, embora sua estrutura tornasse isso pouco provável. Mas não caiu. Permaneceu no lugar. Por um instante, achei que poderia ter sido o vento movendo o cobertor, ou talvez um engano meu. Minha colega então me chamou perguntando sobre um medicamento que não havia chegado. Ajudei-a a procurar, caso tivéssemos algo esquecido por ali, mas não encontramos nada. Indicamos à cliente outra farmácia próxima e, ao voltarmos para o balcão, as duas vimos claramente através das prateleiras a fantasia de pé, mesmo coberta pela manta. Ficamos paralisadas. No instante seguinte, ela tombou de volta ao chão, como se fosse colocada cuidadosamente onde estava antes. Minha colega, visivelmente nervosa, mencionou o nome do rapaz que usava a fantasia, como se quisesse que ele parasse com aquela brincadeira. Aproximou-se para levantar a manta e conferir. Quando ergueu a parte inferior do traje, não havia ninguém lá dentro. Ela me olhou com os olhos arregalados e deixou a fantasia cair. Saímos da farmácia imediatamente. Lá fora trocamos perguntas sobre o que tínhamos acabado de presenciar. Ambas confirmamos que havíamos visto a mesma coisa e tentávamos entender o que poderia ter acontecido. Sabíamos que o colega não aparecia há dias e nós duas abrimos a farmácia naquela manhã. Não fazia sentido alguém ter vestido a fantasia, se colocado de pé e depois desaparecido. Passamos o resto do turno inquietas, atentas a cada movimento, sempre lançando olhares desconfiados para aquele traje. Foi a única vez em 2 anos que algo assim aconteceu. O rapaz deixou de trabalhar usando a fantasia algum tempo depois e um novo colega assumiu sua função. Às vezes a fantasia era enviada para limpeza, mas nunca soubemos ao certo se a que retornava era a mesma. Talvez fosse outra, ou talvez, de alguma forma, aquela nunca tivesse sido só um traje. Antes de concluir minha graduação, passei 1 ano trabalhando em uma filial de uma das farmácias da minha cidade. Uma noite, enquanto atendíamos apenas pelo guichê, algo estranho aconteceu. Éramos só eu e um colega no turno. Ele estava no fundo da farmácia, entretido com vídeos no celular, enquanto eu trocava os filtros das máquinas de café. De repente, no corredor atrás da máquina, vi algo que parecia a cabeça de uma criança passando rapidamente em direção ao fundo. Na mesma hora, parei o que fazia. A porta de entrada estava trancada. Eu mesmo a havia fechado meia hora antes, e não havia crianças por ali. Entrei no corredor para investigar, e ao olhar para o fundo vi meu colega parado atrás do balcão com um olhar fixo. Ele perguntou: "Você ouviu também?" Respondi que sim e disse que tinha visto uma criança correndo para o fundo. Nesse momento, ambos escutamos os passos apressados. Ele saiu do balcão e começou a andar pelos corredores, chamando: "Ei, garoto, onde você está?" Enquanto isso, fui verificar a entrada para confirmar se alguém havia conseguido abrir a porta, mas ela continuava trancada. Procuramos por toda a farmácia, nos corredores, atrás das prateleiras, até nos refrigeradores. Nada. Não havia qualquer sinal de alguém ali. E a saída de emergência também estava fechada, como sempre. Voltamos ao balcão e meu colega falou sério: "É melhor deixar isso para lá. O que você viu e o que eu ouvi não era uma criança. Ouvi passos pequenos, mas já sabe o que dizem. Não são crianças. Vamos deixar quieto, fazer o sinal da cruz e focar em outra coisa. Se a gente continuar procurando, pode acabar achando." Depois de conferir todas as portas novamente, concordei. Apesar do medo que me tomou, sabia que ele tinha razão. Se fosse realmente uma criança de verdade, os colegas que monitoravam as câmeras teriam nos avisado. No entanto, ninguém mencionou nada. Não fomos repreendidos por algo que vissem nas imagens. Até o final do tempo que passei trabalhando no turno da noite, aquele episódio nunca saiu da minha cabeça. Sempre tive receio de que aquela criança pudesse reaparecer. Felizmente, isso nunca aconteceu. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar.
Meu nome é Karen e há muitos anos, quando tinha 26, trabalhei por um curto período em uma farmácia em Osasco, situada na Avenida dos Autonomistas. Acabei deixando o emprego porque nos mudamos para São Paulo, mais precisamente na Vila Mariana, e a distância tornou-se impraticável. Naquele tempo, o local era conhecido como Farmácia São Joaquim, embora hoje tenha se tornado uma unidade de uma grande rede que começa com a letra D. Curiosamente, o letreiro da farmácia está visivelmente desgastado, com um aspecto encharcado ou chamuscado, o que dá uma aparência escura e quase abandonada. Durante meu tempo lá, fazia o turno da tarde até a noite, encerrando por volta das 9 ou 10 da noite, dependendo do dia. Às vezes, mesmo após fechar, permanecíamos organizando algumas coisas antes de ir embora. Em uma dessas noites, fiquei sozinha porque minha colega, chamemos de Aline, uma mulher na casa dos 40, saiu mais cedo para tratar um problema dentário. Sua consulta estava marcada para as 8. Então, naquele dia, ela foi liberada antes do horário. Quando terminei de arrumar minhas coisas, com tudo fechado, notei algo estranho. Meu pai já me esperava do lado de fora, mas, ao olhar para o fundo da farmácia, vi Aline parada, inclinada, como se escolhesse algo na área onde ficavam os pães próxima à entrada. Estranhei, pois ela havia saído horas antes. Ainda assim, ela estava com o jaleco do trabalho. Sem entender, peguei minhas coisas e comecei a me aproximar, perguntando por que tinha voltado. Enquanto me dirigia a ela, vi Aline caminhar em direção à saída. Fui atrás, mas ela desapareceu ao dobrar em direção às portas de metal que estavam fechadas e travadas. Nem sequer ouvi o barulho que essas portas fazem ao serem abertas. Saí apressada e perguntei ao meu pai se havia visto Aline sair. Ele, que estava estacionado bem em frente à farmácia, afirmou que não. Disse que, além de mim, ninguém havia passado por ali. Diante da minha insistência, ele tentou me tranquilizar, sugerindo que talvez eu estivesse cansada ou imaginando coisas. Mesmo assim, insisti, chamando por Aline para dentro da farmácia. O silêncio como resposta apenas reforçou o desconforto. Admito que fiquei assustada, mas não havia muito o que fazer. Segui em frente e tentei esquecer o episódio. No dia seguinte, ao reencontrar Aline, conversamos sobre sua consulta, e então mencionei o que havia acontecido na noite anterior. Sua reação foi inesperada. Em vez de demonstrar curiosidade ou perguntar detalhes, ela rapidamente mudou de assunto, dizendo que eu provavelmente tinha me confundido, exatamente como meu pai havia dito. Essa resposta me fez questionar menos o ocorrido, embora, até hoje, não consiga deixar de pensar na estranheza daquela noite. 2 dias depois do ocorrido, era o dia de folga de Aline, e como a farmácia não tinha funcionários suficientes, eu acabava ficando sozinha para atender tudo. Naquela noite, ao fechar, segui o mesmo procedimento. Abaixei as cortinas de metal e fiquei dentro, organizando algumas coisas enquanto esperava meu pai. Quando ouvi a buzina do carro dele, levantei-me da cadeira e, para minha surpresa, Aline estava parada perto da porta, me observando. Mas havia algo estranho. O jeito como ela me olhava era totalmente diferente do que eu conhecia. A luz naquela área estava apagada, mas ainda era possível vê-la bem. Seu rosto estava sem expressão, o que me deixou desconfortável. Mesmo assustada, respondi por reflexo que ela tinha me assustado e que eu não a tinha ouvido entrar, embora soubesse que isso era impossível. A cortina de metal estava abaixada e o barulho para levantá-la seria inconfundível. Aline não respondeu nada, apenas levantou a mão e fez um gesto para que eu a seguisse. Ela começou a caminhar para a direita e desapareceu de vista. Tomada pelo instinto, peguei minhas coisas e segui colada ao lado esquerdo da farmácia, evitando o centro. Rapidamente levantei a porta, saí, a fechei de novo e comecei a trancá-la com o cadeado. Meu pai percebeu minha pressa, saiu do carro e perguntou se eu tinha me assustado novamente. Respondi que sim, que tinha visto Aline, mas que sabia que não era realmente ela. Tentando me acalmar, ele me levou para comprar um refrigerante e perguntou o que eu pretendia fazer. Conversar com o gerente? Pedir transferência? Eu não sabia como agir ou o que pensar. No dia seguinte,
que era meu dia de folga, não consegui descansar bem. Quando voltei ao trabalho, ainda abalada, contei tudo para Aline. Foi então que ela me revelou algo perturbador. Episódios como o que eu vivenciei não eram incomuns. Não é a primeira vez que isso acontece, de Karen. Sobretudo com quem presta atenção em quem está ou deveria estar aqui na hora do fechamento, disse Aline. E continuou com um tom ainda mais sério. Sabe o que é? É o andar de cima, já viu que agora está desocupado? Pois é, o gerente me contou que houve uma época em que o espaço era alugado para negócios. Um dos inquilinos fazia coisas horríveis ali, coisas de bruxaria, sabe? Trabalhos para o mal. Ele ficou pouco tempo, mas desde que saiu, começaram a acontecer essas coisas estranhas por aqui. Nem água benta ou crucifixos ajudam. O problema não é aqui embaixo, é lá em cima. Aline explicou que o andar superior tinha um histórico de usos variados e que o dono da farmácia parecia fechar os olhos para o que acontecia lá. Por que exatamente? Ela também não sabia. Depois disso, não fiquei muito tempo naquele emprego. Mesmo esperando meu pai lá fora, sentia medo só de me aproximar da farmácia no horário de fechamento. Aline ainda me contou sobre outros episódios em que ela ou colegas também haviam sido assustados. Aquilo era recorrente e reforçava a sensação de que algo realmente estranho pairava sobre o lugar. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.